Bem, eu quero cumprimentar a senhora presidente, demais vereadores, as servidoras dessa casa, a imprensa e o público em geral. Nós propusemos a criação de uma comissão especial para tratar de alguma unidade de saúde construída pela Unimed para atendimento exclusivo aos seus usuários. Nós havíamos feito isso em gestões passadas, mas nada evoluiu. Em 2013, essa Câmara criou a comissão, a qual eu faço parte, a vereadora Lourdes faz parte e o vereador Davi faz parte. Antes do Davi, a vereadora Rosália também fez parte dessa comissão. E iniciando os trabalhos, foram feitos muitos encontros aqui na cidade. E entendemos que a Unimed, ela tem essa responsabilidade com os usuários de Carlos Barbosa, um município que tem alguns mil planos de saúde em relação à Unimed. E precisamos sim a Unimed precisa atender e atender bem esses usuários, porque esses usuários pagam um convênio, um plano de saúde bastante caro. Eu não estou dizendo que seja injusto, mas que é caro, é caro. A partir daí foram feitos muitos encontros para buscar quais seriam as necessidades de todos os órgãos ligados à saúde. Se nós conseguirmos isso da Unimed, certamente a saúde, o atendimento à saúde vai melhorar para todo cidadão barbosense. Hoje, quem atende é o posto de saúde ou o Hospital São Roque. Apenas um plantão. E o posto de saúde está funcionando direitinho, exatamente, também pelos planos de saúde. Nós fizemos reuniões com a Aspecar, que é a Associação dos Aposentados e Pensionistas. Nós fizemos reuniões com o Corpo Clínico do Hospital Beneficente São Roque, com o presidente e membros do Conselho de Saúde, Municipal de Saúde, com a diretoria da Santa Clara, com a Secretaria Municipal de Saúde, com o prefeito municipal, com representantes do Hospital São Roque e Hospital Taquini, onde foi conseguido muitas melhoras, com o presidente da CI e diversas reuniões com o presidente e com a diretoria da Unimed Nordeste. Assim foi possível ouvir todos os lados. Mas a necessidade de uma construção da Unimed em Carlos Barbosa, ela é premente, ela é necessária e ela é justificável pelo número de usuários que nós temos aqui. Em diversas oportunidades também estive conversando com o presidente da Unimed, Dr. Castellano, onde questionei realmente a possibilidade de uma construção para atendimento exclusivo dos usuários da Unimed. Se nós temos
um atendimento exclusivo a esses usuários, os demais serão melhores atendidos também. Ele nos passou e relatou a dificuldade da construção pela construção e ampliação do hospital da Unimed em Caxias do Sul. E pela crise também que se abateu, não só aqui na nossa região, como no estado e no país. Mas ele teria, sim, interesse em construir alguma coisa para Carlos Barbosa e região. Também nos foi dito de que seria construído aqui entre Garibaldi e Carlos Barbosa. Mas aconteceu algo com o PA em Farroupilha, que eles tiveram que aplicar dinheiro lá. Sugerimos, então, ao presidente, já que eles têm uma área aqui na Avenida Presidente Kennedy, para que se construísse aí um ambulatório. E sugeri a ele para que se encontrasse uma empreiteira que fizesse uma parceria, que eles transferissem o lote, o terreno, para uma empreiteira e esta devolveria em área construída. Essa seria talvez a última cartada. Sugerimos também que, além disso, eles montassem uma farmácia junto a esse ambulatório. Tudo está sendo estudado. Prontamente ele aceitou essa proposta e nos encaminhou um croquis da área na Presidente Kennedy, e que eu pudesse encontrar alguma empreiteira que tivesse esse interesse. Saímos a campo e buscamos contato com empreiteiras e até hoje nada de uma solução concreta. Mas uma empreiteira está interessada. Já fez um estudo, nos passou um croquis e já teve reunião com a diretoria da Unimed, com o pessoal responsável pelas construções da Unimed, para ver da viabilidade. Sabemos que é difícil. A crise. Nós perdemos força também com a não reeleição. Esses contatos estão sendo feitos, mas é necessário ainda pressão. E como nós não fomos eleitos, nem eu, nem os demais componentes da comissão, eu, como presidente dessa comissão, espero que a nova legislatura, se assim acharem necessário ou conveniente, ou se acharem que os usuários da Unimed merecem isso e que a população de Carlos Barbosa merece isso, que lutem, que criem, que vão em busca desse ideal, que vão em busca de que a Unimed deixe uma parte, uma melhor parte, uma maior parte do dinheiro que ela leva daqui para fora.
Carlos Barbosa paga, e paga muito, para a Unimed. E nós precisamos que aqui fica, em relação a isso, um percentual maior. Precisamos também de um plantão pediátrico. E sabemos que não foi possível. Criaram em Garibaldi. Talvez não por culpa da Unimed, mas porque os médicos pediatras não aceitavam por aqui. Acho que se conseguimos alguma construção, e que é possível, nós teremos uma melhora na saúde pública de Carlos Barbosa em geral. Pessoal, era isso. Nós vamos deixar nosso relatório em dia e hoje estaria nesse patamar as negociações com a Unimed. Encaminhadas, mas não concluídas. Era isso e muito obrigado. Obrigado, vereador Ari. Vereador Rafael. Colega presidente Lourdes, vereadores, comunidade que ainda acompanha a nossa sessão, imprensa. Quem acompanhou meu trabalho ao longo destes anos aqui na Câmara de Vereadores sabe que sempre fui um crítico ao sistema de estacionamento rotativo estabelecido aqui no nosso município, desde o princípio, desde a origem, e entendia que algumas coisas poderiam ser diferentes. Até porque o estacionamento rotativo, como está aí colocado, não resolveu o nosso problema de estacionamento. Nós continuamos vendo as ruas lotadas. Uma das aberrações que felizmente foi retirado nesse projeto novo, que era aquele estacionamento mensal, as pessoas poderiam pagar por mês, deixar o carro estacionado o tempo que quisessem, foi retirado, felizmente. Mas é um projeto que precisava de algumas adequações. E eu acredito que o momento para isso é agora. Nós tivemos que esperar 10 anos para que essa concessão, esse contrato firmado entre município e empresa administradora de estacionamento terminasse, para que alguma coisa diferente pudesse ser proposta. E eu tenho alguns pontos que eu vou destacar aqui, em relação ao projeto de lei número 82, que está aqui na casa, que me deixam muito preocupado. Principalmente porque a nossa decisão vai continuar afetando essa situação que se encontra em estacionamento pelos próximos anos. Num primeiro momento, numa primeira análise, dá para ver que, pelo projeto que foi aqui proposto, esse estacionamento rotativo vai ser um baita negócio para a empresa que administrar esse sistema na nossa cidade. Vai aumentar o número de ruas com estacionamento rotativo, com zona azul, vai aumentar o valor da tarifa. Se já dá lucro hoje, certamente dará um lucro muito maior para quem administrar, para a empresa que administrar essa concessão. Talvez aí um dos erros que nós tivemos ao longo desses anos é deixar essa tarifa sem reajuste por 10 anos. Desde o início, o valor que foi definido lá 10 anos atrás continua até hoje. E aí é que nós vemos que esse valor que agora é proposto, de 50 centavos a cada 30 minutos para 75, ele é um valor elevado. Pode ser, muitos pensam, é só 25 centavos que está aumentando. De 50 centavos para 75. Não, é 50% de aumento no valor da meia hora de estacionamento. E 50% de reajuste no momento em que nós nos encontramos de crise, dificuldades, é um aumento considerável. E eu me preocupo com isso. É uma das preocupações já que eu tenho agora de cara.
E um outro ponto que me chama a atenção aqui nesse projeto é que ele, aí nesse caso, acertadamente prevê um sistema de reajuste anual, tudo bem, até entendo que isso é necessário até para evitar que a mesma distorção aconteça no momento posterior. Agora, por outro lado, ela deixa um cheque em branco para quem administrar nosso município para definir a tarifa junto à empresa. Se nós olharmos o artigo 7º do projeto de lei, ele deixa lá bem claro. As tarifas poderão ser recompostas anualmente no mês de janeiro até o limite do IGPM. Tudo bem, reajuste, inflação, algum mecanismo tem que ser previsto para evitar essa distorção que nós estamos tendo agora. Acumulado do último exercício mediante solicitação da concessionária. É claro que a concessionária vai pedir todo ano para aumentar o valor. Isso é evidente que vai acontecer. Aí o parágrafo único do artigo 7º diz o seguinte: poderá ser proposto ainda a qualquer tempo o reequilíbrio econômico-financeiro da atividade, expressamente justificado por planilha detalhada de custos operacionais, que demonstre a necessidade de recomposição do preço da tarifa em índices superiores ao IGPM. Então, olha aqui o ponto que eu queria chegar. Num determinado momento do projeto de lei, ele diz que a tarifa será fixada em 75 centavos a cada 30 minutos. Ok, definido o valor. Só que em outro momento ele deixa totais condições para que esse valor seja reajustado mediante a vontade do executivo e da concessionária. Então esse é um ponto que, no meu entendimento, precisa ser melhor justificado, precisa ser readequado, melhor redigido, para que não acabe tendo reajustes até, quem sabe, excessivos. E a preocupação também, outra preocupação que eu tenho aqui, é quem vai aprovar esse reajuste. É só o executivo que define, é com reunião com a concessionária, vai ter que passar novamente um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores, o que eu acho que seria o ideal para isso. Passaria um novo projeto de lei reajustando essa tarifa? Não sei. O texto como foi colocado aqui, não exige essa necessidade. Então eu chamo a atenção dos colegas para essa preocupação que eu tenho. Eu acredito que pode ser a mesma preocupação de vocês também. Nós vamos ter aqui algumas mudanças importantes no sistema de carga e descarga. E eu acho que isso precisa ser bem informado, bem divulgado, principalmente aos interessados, aos estabelecimentos comerciais do município que lidam diariamente com carga e descarga, precisam fazer entregas. Isso precisa ser bem divulgado para evitar problemas. A tarifa para pós-utilização do estacionamento, que é aquela tarifa lá, a multa, que chamam, quando tu passa ou quando não pagou o estacionamento, que era de 10, passa para R$15. Ela foi fixada em 20 vezes a tarifa mínima. Ou seja, se a tarifa mínima de 75 aumentar, essa tarifa, essa multa também vai aumentar. E o outro ponto que eu acho que foi um erro que nós tivemos, que não podemos mais permitir, é fazer um contrato tão longo de concessão como esse último que foi firmado. 10 anos é muito tempo. No meu entendimento, deveria ser um prazo menor. Agora, em nenhum momento o projeto de lei que nós recebemos aqui fixa o prazo dessa concessão. Pelo contrário, ele diz que ela será definida no termo de permissão e concessão. Então, no momento que o executivo vai fazer o chamamento para a concorrência, para a concessão do sistema de estacionamento, é que ele vai definir isso, a seu critério. Então, o executivo aqui, outro cheque em branco que nós estamos dando para o executivo na questão da definição do prazo dessa concessão. Não pode ser mais 15 anos, assim como não pode ser mais 10 anos, assim como não pode ser mais do que 10 anos. Acho que isso precisa ser aqui esclarecido no próprio projeto de lei. Se depois querem renovar a concessão, que façam uma alteração,
faça um pedido, uma nova autorização aqui para essa casa, faça uma nova concorrência, mas não pode ser mais estabelecido num prazo tão longo. Até porque nós precisamos esperar 10 anos para que nós tivéssemos chance de modificar esse sistema que foi implantado. Então, ó, são preocupações que eu tenho, e eu acredito que devam ser as mesmas dos colegas, porque nós sabemos que é um projeto impactante. O estacionamento é um problema da nossa cidade, um problema grave, mesmo com zona azul, com estacionamento rotativo, nós não conseguimos resolver isso. Essa proposta de ampliação para mais ruas já era um problema que eu comentava antes mesmo desse projeto em vigor ser aprovado. No momento em que você cria o estacionamento rotativo em algumas ruas, as ruas que são vizinhas, as quadras vizinhas a esses locais, acabam recebendo o problema do estacionamento. Os veículos deixam de estacionar ali e acabam ficando o dia inteiro estacionados nesses outros locais que não têm estacionamento pago. Só que o que nós verificamos na prática é que as pessoas pagam a Zona Azul, o estacionamento Zona Azul está lotado, as ruas fora da Zona Azul também estão lotadas, porque as pessoas que não querem pagar deixam lá o veículo estacionado todo dia, e aí você vê a necessidade de aumentar para mais ruas, e assim vai. Certamente essas ruas aqui que serão aumentadas, daqui a um tempo já vão solicitar a ampliação, porque o problema vai se estendendo, o problema vai se alongando. Corrige o problema de um lugar, mas cria o problema em outro. Assim como essa previsão, essa planilha de previsão orçamentária que foi encaminhada, anexa ao projeto de lei, no meu entendimento, está muito subestimados os valores que aqui foram colocados. Para o cálculo foi prevista uma taxa de ocupação de 50% das vagas de estacionamento. Então, numa análise sem acompanhar, fiscalizar, contar, nós já sabemos que a taxa de estacionamento, pelo problema, pelas reclamações que nós recebemos, pelo que nós visualizamos, é maior do que isso. Então, esse lucro aqui que foi aqui projetado para a empresa que vai administrar esse sistema, é um lucro subestimado. Certamente é muito maior do que isso aqui, do que foi colocado aqui. Assim como, depois já vou dar uma parte, outra preocupação que eu tenho é sobre a fiscalização do sistema. Hoje está sendo verificado o número de tickets emitidos. Aqui eles têm um número de emissão, um número de recibo. Alguém está controlando isso? Está vendo a quantidade de tickets, a quantidade de pessoas que estão utilizando? Não sei. Não sei como é que anda isso. Talvez é um ponto que nós precisaríamos aprofundar nesse projeto de lei. Eu vou dar uma parte, vereador Ari, depois já vou encerrar. O vereador Davi também pediu, Luciano, tá ok. Obrigado pela parte. Vereador Rafael, te parabenizo. Assim que tem que ser, estudar os projetos. E nós precisamos realmente se inteirar profundamente dos projetos. Se votar contra ou a favor, é outra história. É em cima do estudo. Falaste em cheque em branco. É real, não se pode. Eu acho que o Poder Legislativo, além de fiscalizador, ele precisa manter as suas atribuições. Falar em cheque em branco, nós vemos também no projeto de lei 85, onde querem mais um cheque em branco para revisão da planta genérica de valores. Isso tem que passar pela Câmara. Não vamos permitir que isso se faça por decreto, que também é uma atribuição nossa. São cheques em brancos. Te parabenizo, nós precisamos aprofundar realmente os estudos em cima, não podemos votar
por A ou por B, precisamos realmente verificar o que é correto e o que é incorreto. O que é bom e o que é ruim. Obrigado. Obrigado, vereador Ari. Vereador Davi, por favor. Obrigado, colega Rafael. Isso foi bem, tem que ser estudado. Aqui diz a concessão, 10 anos. Eu acho que cada mandato, cada prefeito que assume aí, é os 4 anos dele. Não tem que fazer tipo hospedagem aí, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Isso não pode acontecer. Eu acho que cada mandato faça a lei dele. Então isso aí tem que ser estudado, não é deixar mais para 10 anos, nem para 6, não, é 4 anos, no máximo 4 anos. Outra, eu sempre pedi que tem estabelecimento de carga e descarga. Bota uma loja, aluga uma sala, bota aí, bota os cones e fica aí, ninguém pode estacionar. Eu acho que, tu pega a cidade grande, tem um horário para estacionar. Para descarga. O depósito vende um frigideiro, vai buscar lá no depósito, não precisa sair da loja e descarregar aqui, que nem tá. Aqui em Barbosa é tudo assim. Chega aí o caminhão, descarrega, colchão e tudo. Não pode ser feito isso aí. Principalmente no nosso centro, que não temos locais aí para estacionar. Então, eu acho que tem que pegar esse pessoal que tem essas lojas e ter um depósito deles lá fora. Outra, o parque da estação ali, tem um estacionamento lá que tem que se ver o que vão fazer lá. Lá o pessoal vai cedo de manhã, bota o auto lá, fica todo dia lá no parque da estação. Eu acho que lá não é um lugar de estacionamento. Eu acho que lá é o parque da estação, tem que ser estudado, ver o que vão fazer aqui lá. Porque eu não admito a pessoa vai lá de manhã e tira o auto de noite. Pode ir lá ver, está sempre lotado. E a rua coberta também, eu acho que podiam até explorar também aí, durante a semana, aí, pegar um lado aí, acho que cabe aí. 20 a 30 autos, pode ser, já não temos local, eu acho que pode ser estacionado. Não vai atrapalhar o outro, não vai atrapalhar. E os dias? E o dia que não pode, que precisa, põe uma placa hoje sem estacionamento. Tem que se aproveitar dessas coisas. Seria isso aí, cara, colega. Obrigado. Vereador Davi, vereador Luciano. Rafael traz aqui importantes considerações com relação a esse projeto, não havia lido anteriormente também. Mas me parece que algumas coisas a gente não pode fugir. A questão da ampliação da área da Zona Azul, o reajuste pode ser desproporcional, 50%, mas foi um erro da administração, ou sei lá de quem, deixar 10 anos sem ser corrigido. É um erro que agora vai ter que cercar. Mas mesmo assim não me parece um valor desproporcional, porque quem precisa do espaço aqui na área central é que sabe quanto difícil é tu conseguir um lugar para ir no estabelecimento ou ficar mais próximo, principalmente de bancos, algumas lojas específicas, ou na prefeitura também. Mas tem total razão, Rafael, quando aponta esses pontos. Eu vejo que não pode ser assim a questão do reajuste passar a liso, sem o aval da Câmara de Vereadores. Eu até anotei aqui, ou até do Conselho Municipal de Trânsito, em outros municípios, quem define a tarifa de ônibus, de táxi, é os Conselhos Municipais de Trânsito. Então, uma série de outras medidas, o prazo também, o vereador Davi falou, eu pensei em 5, mas eu acho que a gente pode fazer uma emenda e incluir definindo isso. Porque fica desproporcional. Não há o equilíbrio entre as partes nesse contrato, nessa forma, entre a prefeitura e o executivo. Esse lucro da empresa é elevado, então também caberia uma fiscalização maior. Enfim, Rafael, eu me proponho aqui a estudar bem, penso, se o vereador não fizer, ou se quiser fazer em conjunto, apresentar várias indicações nesse sentido, pelos pontos que o vereador já muito bem levantou aqui, ou outros até mais que possam ser, mas eu acho que deveríamos sim complementar esse projeto para aperfeiçoar ele. Tem toda a razão, Rafael, que te cumprimento por trazer esse assunto à tona, porque é aqui que a gente vai entender o projeto e vai saber os erros e os acertos que ele contém. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Agradeço aos vereadores que contribuíram para a manifestação e essa foi só uma explanação inicial sobre esse projeto. Eu pretendo encaminhar modificações que visem regras mais claras para esse reajuste, acho que falta aqui definir isso, e que o prazo da concessão seja definido no projeto de lei. Caso isso não for modificado, já adianto aqui, meu voto é contra. Não voto favorável ao projeto do jeito que ele está aqui. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, vereador. Então, sendo assim, eu declaro encerrada mais essa presente sessão.
Agradecendo a presença dos colegas vereadores, convocando todos para a próxima sessão ordinária, dia 5 de dezembro, aqui no plenário Ivaldo Lousa, às 18h30, aonde às 20 horas acontece a sessão comemorativa, às 20 horas, para a doutora Ilcione. Muito obrigada e uma boa noite e um bom retorno às suas casas. Boa noite.